Abra comigo nesta manhã a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, este versículo de número 12. Mateus, capítulo 4, versículo de número 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. E o título desta mensagem nesta manhã é Jesus, a luz do mundo, a preparação, a pregação pública do Senhor Jesus e a vocação dos primeiros discípulos. Tudo isso aqui centrado nessa segunda metade deste capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Bem, queridos irmãos, nós chegamos a este ponto em que há coisas tão profundas a respeito do ministério público do Senhor Jesus descritas aqui para nós. Nesta segunda parte deste capítulo 4, Mateus apresenta o Senhor Jesus Cristo se estabelecendo na cidade de Cafarnaum e chamando 4 dos 12 apóstolos, seus apóstolos. Uma porção muito interessante da narrativa do Evangelho de Mateus a respeito do ministério público do Senhor Jesus. E há muitas lições importantes para nós aqui e algo tão profundo a respeito da pessoa do nosso Salvador que nós veremos nesses instantes juntos aqui. Bem, nos capítulos anteriores nós vimos a pregação de Jesus, ou melhor, a preparação do Senhor Jesus, para o ministério. Nós vimos como Mateus destaca a sua origem real, descendente de Davi, ao mesmo tempo Senhor de Davi. Ele é o Deus encarnado, semente de Abraão, o cumprimento de tantas profecias, o seu crescimento, a sua formação, a submissão do Senhor Jesus à lei de Moisés, à lei do Pai, isto é, crescendo em submissão ao seu pai e à sua mãe, no serviço com eles. E nós vemos tantas coisas, a inauguração do ministério público do Senhor Jesus, com aquele batismo público, não é? Cumprindo toda a justiça da lei que apontava para o seu ministério como um sacerdote, como um profeta, como rei do seu povo também. Nós vimos o teste do Senhor Jesus Cristo, a atestação do Senhor Jesus Cristo, quando levado pelo Espírito para o deserto, foi ali de propósito, tentado pelo diabo de maneiras tão profundas, tão vis, tão terríveis, mas ao mesmo tempo resistindo à tentação, mostrando a sua natureza divina, com o coração cheio de compaixão pelo seu povo, indo até o final para vencer o tentador e a partir dali sendo atestado, dar início então ao seu ministério que o conduziria ao longo daqueles 3 anos, pregando o Evangelho, preparando os apóstolos até então a cruz do Calvário, o ápice do seu ministério, o ponto central da história do universo, tudo aquilo que nos separa daquele período de sombras, não é, do Antigo Testamento, este período de luz revelada na palavra do Senhor no Novo Testamento. Bem, aqui nós estamos com o Senhor Jesus Cristo iniciando o seu ministério, pregando o reino de Deus, então separando os seus primeiros discípulos. Veja o versículo que está diante de nós, versículo de número 12. Jesus, porém, ouvindo que João, isto é, João o Batista, não João o apóstolo, João estava preso, voltou para a Galileia. É muito interessante porque quando nós lemos muito rapidamente este versículo de número 12, nos dá a impressão que há uma conexão simultânea dos eventos entre o versículo 11 e o versículo 12. No versículo 11, aquelas tentações acabam, ele está no deserto da Judeia, e nos parece que de repente Jesus, porém, versículo 2, ouvindo que João estava preso, volta então para a Galileia. Mas, meus queridos, a impressão é incorreta, porque há um grande espaço de tempo entre o versículo 11 e o versículo de número 12. Não é uma sequência narrativa. Mateus está resumindo aqui os dados históricos e é bem provável que um período de quase 1 ano tenha passado entre o versículo 11 e o versículo 12. Quando Jesus deixa o deserto, tendo sido testado, então volta para a Galileia e se estabelece ali, não mais em Nazaré, mas agora na cidade de Cafarnaum. Quase 1 ano de história, de acontecimentos, se desenvolve, se desdobra aqui entre o versículo 11 e o versículo de número 12. Muita coisa acontece entre essa tentação e a partida do Senhor para a Galileia, o início do ministério público e o chamado dos primeiros discípulos. Nós sabemos disso quando nós colocamos os 3, 4 evangelhos juntos e organizamos, uma harmonia, essa narrativa. Se você, por exemplo, se voltar comigo para João, capítulo 1, deixe-me preencher aqui esses espaços históricos entre o versículo 11 e o versículo 12, para você perceber que muita coisa aconteceu até que Jesus fosse de volta para o norte, para a Galileia.
No versículo de número 29 do capítulo 1, nós lemos que no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele, isto é, ele já tinha voltado do deserto, depois de suas tentações. João vê e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa declaração acontece no versículo de número 35, no dia seguinte, depois daquele acontecimento anterior, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Aqui estão os primeiros discípulos que voluntariamente começam a seguir o Salvador. No capítulo 2, versículo 1, nós temos que Jesus vai para a Galileia. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus e os seus discípulos também, e os seus irmãos. Você percebe que há muita coisa acontecendo aí. No versículo 13 deste mesmo capítulo, ao versículo 15, nós temos aqui que Jesus vai ao templo em Jerusalém expulsar aqueles mercadores e todo aquele comércio, aquela feira que acontecia ali. Ele estava próximo à Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambistas assentados, e tendo feito um açoite de cordões, simbólico, isto é, lançou todos fora do templo, também os bois, ovelhas, espalhou os dinheiros do cambista e derrubou as mesas. Aqui no capítulo 3, versículo 1, nós temos aquele grande encontro de Jesus com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e o desenvolvimento desta conversa, aquela grande declaração do Senhor Jesus Cristo sobre Deus ter amado o mundo e enviado o seu Filho até aqui. E aqui no capítulo 23, ainda versículo 22, nós lemos que depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava em Enom junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinha ali e eram batizadas. João ainda estava livre batizando, mas nós lemos em Mateus, em nosso texto, que Jesus, tendo ouvido que João estava preso, voltou para a Galileia. Mas você percebe que muitos acontecimentos se desdobram aqui. João ainda está solto antes que Jesus vá para a Galileia. No capítulo 4 ainda de João, nós temos o encontro do Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana, a pregação do Senhor, aquele grande princípio para a adoração na igreja em espírito e verdade. E aqui então no capítulo 4, versículo de número 43, nós lemos estas palavras, e é aqui que está a conexão do versículo 11 com o versículo 12 de Mateus. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia. Volte agora ao versículo 12 de Mateus 4. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Aqui está o ponto de conexão. Espero que você tenha acompanhado o raciocínio. Muito tempo passou entre o versículo 11 e o versículo de número 12. Todas estas coisas aconteceram antes que o Senhor Jesus Cristo fosse para a Galileia, estabelecesse, assim por dizer, seu quartel-general, seu ponto de influência a partir da cidade de Cafarnaum. E é muito importante nós guardarmos esse ponto histórico em nossas mentes, que tudo isso tomou lugar antes que ele voltasse. Por que Mateus então começa como se assim for o ministério do Senhor Jesus Cristo a partir desse ponto, quando muita coisa já aconteceu? Eu creio que a razão é que Mateus era um galileu, ele morava em Cafarnaum. E assim, em sua narrativa, ele decide começar a lidar com o ministério público do Senhor Jesus a partir do ponto em que ele se estabelecia em Cafarnaum, morando por ali. E a partir dali, então, que ele começa a narrativa do ministério público do Senhor Jesus. Ele nascera, nós temos os sinais da sua glória, da sua realeza, a sua aparição pública no batismo, as suas tentações, e a partir de agora Mateus começa então a trazer diante de nós o ministério público do Senhor. E que mensagem profunda nós temos aqui. Bem, João o Batista é agora tirado de cena, aquele grande homem, o maior homem já nascido de mulher até o Senhor Jesus Cristo, como nos diz Mateus. O ministério de João Batista durou mais ou menos 1 ano e 5 meses a 1 ano e 8 meses. Você se recorda que ele era 6 meses mais velho que Jesus, seu primo, e que ele estava vivendo nas regiões desérticas de Israel. De propósito, o Senhor enviara para ali. Então, 6 meses antes da manifestação do ministério público do Senhor, João se levanta, preparando o caminho do Senhor, pregando arrependimento e fé no Salvador. 6 meses depois, o Senhor Jesus, aos 30 anos de idade, começa o seu ministério. Por um período de 1 ano e 8 meses, João continua pregando, evangelizando, batizando, atraindo muitos discípulos e enviando esses discípulos ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é exatamente isso que acontece, porque os primeiros discípulos
de Jesus são, assim por dizer, da leva de discípulos de João Batista, que o deixam de propósito e corretamente para seguir o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas João tem que ser tirado de cena. E a providência sábia de nosso Deus determinou que João fosse eclipsado pelo Senhor Jesus Cristo, para que Jesus em seu ministério começasse a aparecer. De outra maneira, a mente das pessoas ficaria confusa. E algumas pessoas diriam: eu sou de João, eu sigo João, e outras diriam: eu sigo Jesus. João deveria ser o precursor de Jesus e não o rival do Senhor Jesus. Ele veio para preparar o caminho de seu mestre, a respeito de quem ele mesmo disse: não sou digno de carregar as suas sandálias. Assim, João deveria ser eclipsado da mesma maneira que a lua e as estrelas devem desaparecer quando o sol toma o seu lugar. E assim, com a conclusão do ministério de João Batista, sendo ele preso, o Senhor Jesus Cristo se estabelece em Cafarnaum, para a partir daquela cidade, nós veremos o porquê disso, iniciar o seu ministério de pregação pública do Evangelho e proclamar o reino de Deus que tinha chegado. Bem, e oficialmente chamar os seus 12 apóstolos, que até então estavam com ele, seguindo ele já, mas de uma maneira muito informal. E é aqui nesta narrativa de Mateus que nós vemos esse chamado formal do Senhor Jesus Cristo aos primeiros dos discípulos. E ele começa a pregar publicamente nas cidades e vilas vizinhas de Cafarnaum, e a ir em toda parte, de vez em quando descer, ou melhor subir para Jerusalém, porque Jerusalém é alto, para as festas, para a pregação. Todavia o seu ministério, a maior parte da sua vida terrena, foi concentrada na Galileia. Veja o versículo de número 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Queridos, o Senhor Jesus seguia um cronograma preciso e pré-estabelecido pelo Pai. Todas as coisas, marque isso, que o Senhor Jesus fez, não foi mero incidente do acaso, alguma coisa aconteceu aqui, um resultado teve que sair nessa direção, não. Todas as coisas na jornada desses 3 anos do Senhor foram pré-estabelecidas como que um cronograma preciso para o Senhor Jesus Cristo. Ele não deveria ser preso antes da hora, ele não deveria morrer antes da hora. E assim nós vemos que em situações quando ele estava a ponto de ser lançado do topo de Nazaré está no topo de um monte muito alto, ele de uma maneira milagrosamente passa pelo meio das pessoas. Eu não sei como foi isso, mas um milagre certamente, para não ser morto naquele momento. Não era a sua hora ainda. Os discípulos deveriam ser treinados e preparados, e muitos deveriam ouvir o Evangelho. Assim, cada passo do Senhor Jesus está dentro de um cronograma divino, e é isso que acontece aqui. Ele ouve sobre a prisão de João Batista, que veio como precursor, ele fora tirado do caminho, e agora é a hora do Senhor Jesus começar a percorrer este caminho público e pregar abertamente o seu Evangelho. Bem, mas a maneira como João Batista saiu de cena é muito interessante, porque ele foi preso por Herodes. Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João Batista estava preso, voltou para a Galileia. Veja Mateus capítulo 14, como isso acontece. E versículos de número 3 a 4, aqui está a narrativa posterior dessa prisão de João por Herodes. Mateus capítulo 14, versículos de número 3 a 4. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. João já tinha sido morto. E disse aos seus criados: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e o tinha amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Herodes, este é Herodes o tetrarca. É um pouquinho confuso às vezes esses termos. É muito simples de entender, na verdade. Herodes é um título, na verdade, não um sobrenome, como Faraó, como César. Havia muitos Herodes. Esse era o título que recebiam na Palestina. Nós lemos no início do Evangelho sobre um Herodes o Grande. Este é o Herodes que tentou matar o Senhor Jesus Cristo na infância. Este Herodes que lemos aqui no capítulo 14 de Mateus é o filho daquele Herodes. Este é Herodes Antipas, ou Herodes o tetrarca. Ele era filho de Herodes o Grande, possuía 2 irmãos e uma irmã chamada Salomé. Herodes havia morrido provavelmente no primeiro ano de vida do Senhor Jesus, aquele Herodes o Grande. Nós lemos lá em Mateus, no início do Evangelho. Ele governava Israel para os romanos desde o ano 37 a.C. até o ano 1º, 4º talvez, depois de Cristo.
Ele morrera, e todo o território de Israel que estava nas suas mãos, de Herodes o Grande, foi então dividido em 4 partes, entre seus 3 filhos e uma filha. E este é um desses Herodes, chamado o tetrarca de tetra, 4, porque ele possuía uma 4ª parte do território. Mas seu nome era Antipas, Herodes Antipas, também chamado de Herodes o tetrarca, porque tinha uma 4ª parte do território. Governava Israel, a parte norte de Israel, essa 4ª parte da Galileia. E aqui nós lemos a respeito dele. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. A história registra que este Herodes, o tetrarca Antipas, como seu pai Herodes o Grande, era um homem de grande imoralidade, de grande vileza. Era como certos políticos de nosso país que não estão interessados na administração do país ou do povo, mas de manter as suas regalias, o seu luxo e o seu poder a todo custo. Este era Herodes, o Antipas. No versículo de número 3, nós lemos que porque Herodes tinha prendido João e tinha o amarrado e colocado no cárcere por causa de, ouça, Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Filipe era irmão de Herodes Antipas, o tetrarca. Herodias, neta de Herodes o Grande, sobrinha deste Herodes o tetrarca. Parece confuso, não é? E realmente é. Porque a vida dessa família era de tamanha impiedade e imoralidade que é difícil realmente compreender a maneira como as coisas se interrelacionavam aqui. Herodes, ou Herodias, era neta de Herodes o Grande e sobrinha de Herodes o Antipas. Ela tinha se casado com o irmão de Herodes o tetrarca, que era Herodes Filipe, que também tinha uma parte de Israel depois que o seu pai morrera. E tiveram com ele uma filha chamada Salomé, nós lemos a respeito dela posteriormente. Herodes Filipe, em viagem para Roma, para na casa do seu irmão, Herodes Antipas, para na casa do seu irmão, seduz a esposa de seu irmão, que é Herodias. Ela abandona o seu marido, Herodes, este aqui, chamado tetrarca, abandona, despede a sua esposa, eles se juntam, vão embora para Roma, leva a sua filha Salomé, filha de Herodias, sobrinha deste Herodes, depois voltam de novo para Israel. Herodias concordou em deixar o seu esposo e viver com Herodes o tetrarca, o seu irmão, o seu cunhado, vivendo em adultério. E João Batista, como um pregador fiel do Evangelho, embora em risco de sua própria vida, condena publicamente o pecado deste Herodes o tetrarca. Herodes o tetrarca, culpado de adultério, de incesto, porque a lei cerimonial dos judeus em Levíticos capítulo 18, versículo 15, proibia esses relacionamentos entre familiares, é exposto pela pregação de João Batista. E assim nós vemos no versículo 3, porque Herodes tinha prendido João e tinha amarrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Ele é preso, ele é amarrado. Herodias desejava matá-lo. A pregação pública de João Batista, expondo o pecado daqueles líderes, tinha trazido vergonha àquela mulher, a ele, e ela estava fumindo, bufando de raiva, esperando o momento de poder colocar as suas mãos sobre João Batista. Todavia, Filipe, por temer João Batista, porque reconhecia nele um profeta, um homem de Deus, o mantinha em cárcere, mas inseguro. E é nesse contexto, e nós leremos um pouco mais a respeito disso, que essas palavras do versículo 12 do nosso capítulo 4 são lidas. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, por aquela razão, voltou para a Galileia. Os líderes judeus, a propósito, devem ter se regozijado com a prisão de João Batista, imensamente. Eles estavam cheios de inveja de João Batista, porque João Batista atraía as multidões, e ele pregava um evangelho bíblico, uma mensagem bíblica de arrependimento e fé de uma nova vida com o Senhor. E aqueles líderes de Israel, sobretudo os fariseus, e os sacerdotes e os líderes do templo devem ter se regozijado muito com a prisão e com a morte de João Batista, mas a alegria e o alívio daqueles homens duraria pouco, porque logo em breve chegaria aos seus ouvidos a notícia de que as multidões que seguiam a Jesus Cristo eram imensamente maiores do que aquelas que estavam seguindo anteriormente João Batista. E ele batizava muito mais pessoas, embora não ele mesmo, mas seus discípulos, do que João Batista tinha batizado. E assim no versículo 12, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Quando o Senhor Jesus soube da prisão de João Batista, seu primo,
e que os fariseus em Jerusalém tinham ouvido que Jesus levava após si uma imensa multidão, muito maior do que João Batista, ele deixa a região sul de Israel, que é Judá, as proximidades da capital, Jerusalém, e se dirige para uma região distante, que é o norte, a região da Galileia. Mas por que ele fez isso? Por medo? Certamente que não. Este é o Senhor da glória. Porque ele estava indo, pense comigo, para a Galileia, onde o próprio Herodes Antipas governava. Essa era a região de Herodes Antipas, o tetrarca. Ele que tinha preso João Batista. Bem, queridos, a razão é que Jesus Cristo sabia que a sua popularidade na Judéia, próximo a Jerusalém, a capital religiosa, tinha trazido grande ressentimento aos líderes religiosos. E que o momento da sua morte ainda não tinha chegado, e que permanecer por ali traria como que uma crise prematura ao seu ministério e um perigo aos discípulos que ainda precisavam ser reunidos e treinados. E assim ele se dirige, pelo bem dos discípulos, pelo cronograma divino para o seu ministério, para uma região distante da Judéia, de Jerusalém, para a região onde ele mesmo crescera, se estabelecendo então na Galileia. Mas até que isso acontecesse, isto é, que ele fosse preso e sacrificado, e o seu tempo chegasse, ele deveria cumprir todo o seu ministério. Mas para onde foi Jesus Cristo então, naquele distrito, estado, comarca da Galileia? Galileia era uma região, como nos diz José, o historiador, com mais de 200 vilas. Era uma comarca, uma espécie de estado. Pense erradamente sobre a Galileia como estado, distrito, uma parte de Israel. Naturalmente, nós esperaríamos que o Senhor Jesus Cristo voltasse para Nazaré, cidade da Galileia, onde ele crescera, onde ele tinha uma casa, onde sua mãe e seus irmãos viviam, sua família. Mas Mateus, antecipando essa nossa expectativa de que ele voltasse para a Galileia e se estabelecesse novamente em Nazaré, logo nos diz no versículo 13, que deixando Nazaré, por isso que ele nos diz, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Nazaré não seria o seu quartel-general, mas sim a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma vila na época. Cafar significa vila, Naum, o nome, vila de Naum. Não creio que tenha uma relação com o profeta Naum, talvez um outro Naum. Todavia, Naum em hebraico significa compaixão, consolação. Poderia ser vila de compaixão, vila de consolação. Que maravilhoso, não é este o nome para o lugar onde o Senhor da glória, o Salvador, se colocaria por algum tempo. Muitas coisas irão acontecer em Cafarnaum. Eu tive o privilégio de ir a Cafarnaum há 7 anos atrás, a Nazaré. Cafarnaum se localiza no topo do lago da Galileia. Cafarnaum naquela época se tornou o centro daquele distrito do norte de Israel. Muita atividade comercial, provavelmente um centro administrativo para os romanos ali, já que havia uma guarnição de soldados e um posto de coleta de impostos. Mateus era esse coletor de impostos. O Senhor realizaria ali muitos milagres. Talvez a maior parte dos seus milagres seria na Galileia, próximo de Cafarnaum. Era um local central para ele. Ele curaria multidões de pessoas. Foi na proximidade de Cafarnaum que ele pregou aquele maior de todos os sermões jamais ouvido na face da terra, o Sermão do Monte, ali numa região de serra próxima a Cafarnaum. Ele chamaria os primeiros discípulos. O próprio Mateus era de lá, não é um coletor de imposto, tinha uma residência lá, o seu escritório de contabilidade, ou melhor, de imposto ali. Ele pregaria na sinagoga de Cafarnaum, foi escavada, está lá, pode ser visitada. Localizada no norte de Israel, você se recorda que o Rio Jordão nasce fora de Israel, na Síria, começa a descer, deságua nesse grande lago, que é o Lago da Galileia, também chamado de Mar da Galileia, pelo tamanho, mas não é mar, não é salgado, é doce. Tem um formato de uma harpa, por isso chamado de Kinneret, que é a palavra hebraica para harpa. Continuava a descer essa água em direção ao Mar Morto e ele desaguava. Se você pensar sobre o Lago da Galileia como uma espécie de uma formação oval, no topo norte, do lado ocidental, estava Betsaida, um pouco além, uma borda mais montanhosa, onde estava Decápolis, cidade dos Gadarenos. Se você pensar sobre o lado ocidental, você tem Betsaida, você tem Cafarnaum. Betsaida de um lado, Cafarnaum do outro, um pouco mais abaixo Tiberíades, entre Tiberíades e Cafarnaum, aquele monte onde o Senhor pregou o Evangelho, descendo muitas vilas, um pouco distante do lado, centenas de vilas, um pequeno vale, uma subida muito grande. Então Nazaré, próximo
Haifa. E ali o Senhor Jesus, em Cafarnaum, deve se localizar. Ele estaria muito próximo das cidades da Galileia, porque Cafarnaum estava centralizado ali. Para o Senhor e para os discípulos seria um local muito, muito estratégico, porque estando meio que no centro da Galileia, ele poderia ir a pé em qualquer direção de vila. Estando na beira do lago, onde havia dezenas de vilas, ele poderia ir de barco para qualquer uma das vilas, e assim de propósito, estrategicamente, ele se estabelece em Cafarnaum. Cafarnaum era muito bem localizada, mas Cafarnaum tinha uma cultura bem diferente de Jerusalém, por exemplo, e das cidades do sul de Israel. Enquanto Jerusalém era o centro religioso, a maioria dos judeus eram judeus, Cafarnaum e Galileia era uma região misturada, por isso que é chamada de Galileia dos Gentios. Ali, próximo a Cafarnaum, passava aquela famosa autoestrada chamada Via Maris, porque passava próximo do mar Mediterrâneo, que ligava a Europa e fazia um eixo ali descendo para o Egito, um outro eixo indo para a Ásia. Ou seja, era uma região de comércio. Muitas pessoas passavam em outros países, trazendo elementos da sua cultura, seus deuses, suas religiões e todo tipo de coisa. Era uma cidade, assim por dizer, internacional. E o Senhor Jesus, de propósito, coloca em um lugar internacional. Que interessante, não é? Para mostrar que ele não veio somente para os judeus. E ali ele se estabelece. E ali ele irá pregar o evangelho do reino. E Mateus, guiado pelo Espírito, nos leva a observar que o estabelecimento de Jesus em Cafarnaum é o cumprimento também de profecias, versículo de número 13 a 16. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, via mares, além do Jordão, para cima do Jordão, isto é, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Com toda a probabilidade, você percebe que há 5 itens de descrição aqui no versículo número 15. Terra de Zebulon, de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. São 5 itens que descrevem aquela região. Naftali, ou Zebulon, na verdade, ao oeste da Galileia, Naftali ao oeste, o mar Mediterrâneo pouco depois, via mares ali, características que foram profetizadas séculos antes e que se cumprem perfeitamente 680 anos depois, com o estabelecimento do Senhor Jesus Cristo na cidade de Cafarnaum. Queridos, Deus, em sua obra soberana, o faz de uma maneira inesperada as coisas às vezes. Ele não enviou o seu Filho, sobretudo, para a aristocracia judaica em Jerusalém, mas aos pobres e aos desprezados, aos aflitos, aos ignorantes espirituais, às massas da Galileia. É muito difícil descrever aquelas massas. Joséfos tenta descrever a mentalidade daqueles homens e mulheres que viviam ali, de uma ignorância profunda, na verdade, de um misticismo. Pensa sobre pessoas em comunidades tomadas pelo misticismo religioso, de profunda ignorância e desconhecimento sobre a vida, sobre as coisas, rudes na sua maneira de falar, baixos e vulgares na sua atitude. Essa é a postura desses galileus. Eram pessoas assim, profundamente ignorantes, espiritualmente duras. A maioria das revoltas que aconteciam em Israel começava ali, porque eles eram massas de manobras com grande facilidade. Um povo distante da adoração no templo, distante da lei, misturado com todos os tipos de prática espiritual. Esse povo é descrito no versículo de número 15 como vivendo em trevas, debaixo da agressão dos vizinhos da Síria, debaixo da influência corrosiva de suas religiões pagãs, vivendo na escuridão, nas trevas. E mais do que isso, o versículo 16 nos diz que eles estavam assentados na região da sombra da morte, o que indica que eles estavam em uma condição de perigo, de temor espiritual. E sobretudo eles fizeram isso voluntariamente, porque quando você se senta voluntariamente para permanecer. O termo escuridão na Bíblia traz a ideia de trevas espirituais, ignorância também, de desilusão, de depravação, de falta de esperança. Era uma vila, um povo, uma região profundamente imersa em tristeza, em domínio, em misticismo, em aflição, em todo tipo de coisa. Porque as pessoas que estão longe da verdade, elas estão em trevas existenciais.
por mais ricas e cultivadas intelectualmente que sejam, elas são ignorantes em relação à eternidade, em relação à verdade com V maiúsculo da vida de Deus, do propósito de nossa existência. Aqueles que estão sem o Salvador estão em trevas, ou melhor, eles próprios são as trevas. Porque vivendo em pecado deste mundo, nós poluímos o mundo de Deus e obscurecemos a luz da verdade. Nós somos as trevas. E quando nós nos assentamos intencionalmente para permanecer na ignorância, isso é uma tragédia. Se uma pessoa está no escuro porque é noite, ela pode ter esperança de que o sol virá. Mas se uma pessoa está no escuro porque ela é cega, então não há esperança para ela em curto prazo. O povo que andava em trevas, na escuridão espiritual voluntária, eles estavam satisfeitos com aquela condição, acomodados com a ignorância espiritual, e a ignorância espiritual leva para mais ignorância espiritual. Viver nas trevas, andar em trevas, morrer em trevas. E é nesse contexto tão triste e tão desesperador que essas palavras do versículo 16 são pronunciadas. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. A luz raiou. O dia nasceu. A graça de Deus se manifestou à região mais profundamente obscura de Israel. A luz chegou, por profecia se cumprindo. Jesus Cristo sobe para Cafarnaum para morar ali. Luz, queridos, é o oposto de trevas na Bíblia. Luz representa conhecimento genuíno. Luz representa liberdade, vida para a glória de Deus. E luz representa alegria. Alegria e gozo. E é sobretudo este significado que está embutido nesta palavra luz aqui no hebraico. A luz raiou, alegria a um povo que andava cabisbaixo, sem esperança. E o significado dessas palavras é que Jesus, pela sua presença ali, por sua palavra, pelos seus feitos, pelos milagres que ele realizaria, por seu poder e por sua misericórdia, encheria o coração daqueles galileus seguidores de tamanha paz e tamanha alegria e tamanha esperança. Não mais labutariam através da vida na escuridão e na tristeza. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. É maravilhoso pensar sobre isso, que o Salvador veio àquela região. É típico, não é? É típico do Evangelho. É típico do Evangelho perscrutar e buscar as piores situações possíveis. Verdadeiramente Jesus Cristo é a luz do mundo. Quando Ele entra em uma vida, Ele entra para transformar vidas. Quando o Senhor Jesus Cristo é recebido pela fé em uma alma, a sua palavra é entendida e compreendida e transforma. Ele traz vida, luz, compreensão. Ele traz alegria e paz, um novo começo. Ele remove o peso da culpa do pecado e traz profunda paz e conhecimento. Ele ilumina os corações. O resultado do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sendo pregado em toda parte, trouxe luz para as nações. Se nós vivemos hoje em um contexto de tecnologia, de medicina, de ciência, esse é o resultado desta luz do Evangelho que libertou muitas e muitas mentes e permitiu homens e mulheres estudar a natureza criada por Deus e produzir uma ciência mais elevada do que a ciência da antiguidade. Você observa nações que foram influenciadas por este livro divino e você percebe quão muito mais avançadas elas são do que aquelas que desprezaram este livro divino. Eu sou a luz do mundo, disse o Salvador. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E é isso que está nessas palavras. Veja comigo esse versículo tão maravilhoso. O povo, versículo 16, que estava assentado em trevas, ali parado, assentado, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus conclui esse parágrafo com essas palavras tão tremendas do versículo de número 17. Observe, em essência, embora não em detalhes, mas em essência, a mensagem, a pregação do Senhor Jesus é exatamente a mesma de João, o Batista. No capítulo 3, versículo de número 2, nós lemos que João
foi para as regiões desérticas da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aqui no versículo 17 do 4, desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se você se voltar para Marcos capítulo 1, versículo de número 15, a mesma narrativa, as primeiras palavras públicas do Senhor Jesus Cristo em seu ministério de pregação são essas. Versículo 14: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido, chegou a hora, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E ele começa a pregar agora em regiões que o próprio João Batista não tinha subido para pregar, e por toda parte, itinerantemente levando esta mensagem de arrependimento e fé no Salvador. Observe, meus queridos amigos e irmãos, que no evangelho a doutrina do arrependimento é uma doutrina fundamental, basilar, pivotal na mensagem do evangelho. As primeiras palavras do Senhor Jesus, isso deve ser marcado em nossos corações, ao pregar a sua palavra, foi: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependimento é de grandiosa e vital importância, porque sem arrependimento não há salvação. Sem fazer as pazes com Deus, descendo as armas, cessando a guerra, vindo como uma pessoa vencida, culpada, em busca de perdão, sem baixar a Cristo e dobrar o joelho diante de Cristo em arrependimento de pecados, não há reconciliação, não há perdão, não há salvação. Talvez haja pessoas aqui nesta manhã que adoram a Deus, que vêm à igreja, que leem a palavra de Deus em casa, que reconhecem que merecem condenação eterna pelos seus pecados e pela vileza e o poder que o pecado tem em suas almas, mas que talvez nunca reconheceram que é arrependimento que abre a porta para a eternidade, que não há nenhum mérito em mim, que não há nenhum valor espiritual que me garanta um lugar no céu, que não é uma questão apenas de abraçar a Jesus e a sua mensagem, mas também de arrepender-se de seus pecados. Meu querido amigo, minha querida amiga, se você tem se aproximado do Senhor Jesus, buscado a Deus, a chave é esta: arrependimento. Você deve vir ao Senhor Jesus Cristo com esta percepção, tendo os teus pecados em tua mente, em teu coração, se aproximar do Deus eterno que enviou o Salvador a este mundo em arrependimento. Orar ao Senhor e confessar a Ele os teus pecados e clamar de todo o coração pelo perdão do Senhor para os teus pecados e uma nova vida. Não guardar nada, vir com vergonha, vir com tristeza, vir e se derramar completamente diante do Senhor e confessar a Ele cada pecado, dizendo a Ele toda a tua necessidade de salvação, de uma nova vida e de libertação do domínio do pecado. É isso que nós pregamos: arrependimento. Não há outra maneira de um pecador entrar no céu. O que é arrependimento? Arrependimento foi removido dos púlpitos da igreja no Brasil, e quando você começa a observar isso, você sabe que foi Satanás quem operou ao longo de muitos anos para conseguir estrategicamente remover isso. A mensagem do Evangelho, como eu disse, não é só uma mensagem de abrace a Jesus e há muitas bênçãos para você, mas uma que diz: arrependa-se e crê em Jesus, porque o próprio Salvador, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. A doutrina do arrependimento, meus queridos irmãos, é um presente, é uma dádiva de Deus. Pense comigo, é maravilhoso que haja espaço diante de Deus para se arrepender. Nós estamos condenados por Deus, nós merecemos as chamas eternas, nós nos rebelamos contra a luz e a verdade da palavra de Deus e seguimos rebeldes diante de Deus, e Ele é justo em nos condenar e nos banir da sua presença e se esquecer de nós, mas que haja espaço para o arrependimento, isso é uma dádiva de Deus. Pense sobre isso. Arrependimento é tão necessário, anda junto com a fé
Dois lados de uma mesma moeda. Você nunca viu uma moeda com um lado só. Você crê e você se arrepende. Você se arrepende porque você crê na mensagem do Salvador que diz: arrependei-vos. E crendo na mensagem, você está crendo no Salvador. Isso é fé em Cristo. E em sua obra no Calvário, arrependimento é de vital importância. E aqui está nas palavras de Jesus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No versículo de número 18, nós lemos então o chamado dos primeiros discípulos. E Jesus, andando junto mar da Galileia, lembra-se, lago, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Maravilhoso saber que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não ficaria resumido somente ao seu período, à sua época. E assim nós lemos que logo no início do seu ministério público ele começa a separar homens que serão treinados para levar o Evangelho a toda parte, a registrar este mesmo Evangelho, para que ele chegasse hoje às nossas mãos, a provisão do Senhor Jesus para toda a sua igreja ao longo dos séculos, e os seus eleitos está manifesto aqui. Estes homens seriam os fundamentos, bases, colunas da igreja, sustentados sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Pense sobre homens como Mateus, João, Pedro, e a formação deste evangelho que nós temos na Bíblia, como eles foram instrumentais. Eles serão agora chamados pelo Senhor para este propósito. E assim, tendo-se estabelecido na Galileia, andando junto ao lago, ele chama certos homens para estar com ele. Bem, saiba disso, não é a primeira vez que o Senhor Jesus chama os discípulos, não. Não é o primeiro chamado. Na verdade, queridos, houveram vários chamados dirigidos aos mesmos discípulos, não foi apenas um. Pelo menos 5 registros de chamados. Há um mencionado lá em João, você abrir comigo, no capítulo 1. São 5, eu passarei rapidamente por esses textos. O primeiro chamado está aqui, João 1,35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, isto é, João Batista, e 2 dos seus discípulos de João Batista também. E vendo passar Jesus, João disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. André e João e Pedro, e provavelmente Tiago, então Filipe e Nataniel, que passaram pela informação de João Batista a voluntariamente seguir a Jesus. Jesus não chamou ainda, mas eles vêm a Jesus e dizem: Rabi. Ele não sabia o que dizer. Onde o Senhor mora? Mas é uma expressão do coração dos que estão com o Senhor ali. E o Senhor Jesus responde: vem e vê. Eles passam um dia com o Senhor Jesus Cristo, mas ainda não estão seguindo permanentemente o Salvador. Eles voltam a pescar, eles voltam para as suas atividades. E esse é o primeiro chamado destes homens. Em Mateus capítulo 4, 18, nós temos então este chamado agora, que aconteceu um ano depois desse primeiro chamado, porque João ainda estava vivo ainda, lembre-se disso. Jesus vai para a Galileia, ele anda agora junto ao lago um ano depois, e ele chama novamente os discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Começam agora a se tornar companheiros mais próximos do Salvador, e eles começam a perceber que o Senhor Jesus está os treinando para o apostolado, para se tornarem pescadores de homem. E essas são as palavras do versículo 18, disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mas ainda há outro chamado mencionado, está em Lucas capítulo 5, versículo de número 1 a 11. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Esse é o lago da Galileia, o mar da Galileia, Kenesaref, a harpa. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava o barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, lança as vossas redes para pescar. E aqui Lucas irá registrar aquela pesca maravilhosa e o resultado tremendo daquela pesca. E de repente os discípulos perceberão a glória do Senhor Jesus, e Pedro dirá: Senhor, aparta-te de mim, que sou um homem pecador. Ele começa a perceber a glória, a divindade, a santidade, o poder daquele que o chamava.
Há um chamado ainda em Mateus capítulo 9, não é necessário abrir lá, mas esse é o chamado do próprio Mateus, que estando ali em Cafarnaum, talvez próximo à praia, onde os peixes chegavam, os alimentos chegavam, sentado em sua mesa com os soldados romanos, o Senhor Jesus passa com esses primeiros discípulos, olha para Mateus e simplesmente diz: segue-me. E ele se levanta imediatamente para segui-lo. Então o chamado oficial agora, oficial e formal dos 12 discípulos juntos, está em Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 13. E Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12. Aqui são vários, muito mais do que 12 discípulos que vêm a ele. E desses muitos discípulos, publicamente, ele se aproxima e chama particularmente 12. E nomeou 12 entre aqueles muitos discípulos que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, para que tivessem poder e curar as enfermidades e expulsar os demônios. Aqui está então o chamado oficial. O fato é que o Senhor Jesus chama várias vezes esses discípulos. Eles seguem o Senhor meio que temporariamente, esporadicamente, voluntariamente ainda, voltam a pescar, voltam a cuidar das suas coisas, mas há um momento em que o Senhor os chama de uma vez por todas, e eles deixam tudo para trás, inclusive Mateus, tudo para trás. Os discípulos pescadores, o barco cheio de peixe, Mateus, a mesa cheia de dinheiro, para seguirem o Salvador. E aqui está o chamado oficial desses 12. O Senhor Jesus chamou homens, queridos, é maravilhoso, nós vamos lidar com isso no capítulo 15, mas se há algo que caracteriza esses 12 homens, é que o Senhor chamou homens comuns, extraordinariamente ordinários, comuns. Não havia em nenhum deles nenhum traço fantástico, admirável. É maravilhoso ver quão comuns e ordinários eram esses homens. Jesus não foi em Jerusalém buscar Saulo de Tarso, que já estava ali aos pés de Gamaliel. Ele não chamou Anás e Caifás, embora ele tivesse poder para chamar e transformá-los radicalmente. Ele não foi na corte de Herodes, onde havia intelectuais, filósofos, poetas, homens de guerra. Por quê? Porque são poucos os grandes e famosos. Não diz Paulo: vede, meus irmãos, o vosso chamado, que são poucos os grandes e poderosos. Ele foi a Galileia. O Senhor vê o que os homens não vê. Eram pescadores, eram pobres, eram iletrados, não cresceram com a biblioteca dentro de sua casa, como Moisés. Grande desconhecimento de muitas coisas. Todos eles, sem exceção nenhuma, trabalhavam árduo, eram trabalhadores árduos. Todas as pessoas, meus queridos, fazendo um parênteses aqui, que Deus chama para o seu serviço direto, estavam trabalhando. Eu não conheço nenhum homem que foi útil na mão de Deus, que antes de ser chamado não estivesse trabalhando duro. Moisés conduzia rebanhos, Davi era pastor de ovelhas, os discípulos, a maioria pescadores. A diligência em um emprego honesto agrada ao Senhor Jesus Cristo e não é um obstáculo para uma vida piedosa nem para o testemunho do Senhor. Dificilmente Deus chama pessoas para a sua obra que estejam em estado ocioso na vida. Dificilmente Deus chamará um homem para o presbitério e pastorado que esteja em estado ocioso na vida, porque o ócio, ou pessoas ociosas, pensam muito sobre si mesmo, tem tempo demais para pensar sobre si mesmo, e se tornarem egocêntricas, pensando em torno de si mesmas. E tentações de Satanás são muito mais fortes para pessoas ociosas do que ouvir o chamado de Deus. Eles também eram homens, observe, acostumados com muita dificuldade e perigos. Porque os bons soldados de Cristo serão treinados em dificuldade e em perigo. Homens que pescavam no meio do mar, com ventania, dia e noite, no frio, no calor, tendo que nadar e puxar aquelas redes terríveis. Interessante, não é? Que Mateus, de propósito, pelo Espírito, e é por isso que eu estou fazendo esse comentário, não estou fora de ordem aqui, ele menciona o que eles estavam fazendo quando Jesus os chamou. Veja o versículo 18. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Um deles, os 2, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E no versículo de número 21,
E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando a rede. Por que Mateus quer colocar essa informação? É o Espírito de Deus que coloca isso, para que nós saibamos o que eles estavam fazendo. Uns estavam lançando a tarrafa, a rede aqui, era aquela rede redonda, talvez você saiba que é a tarrafa, não é? E quando habilidosamente lançada, forma um arco, com o peso do chumbo cai e pesca, e os outros estavam costurando as suas redes. Isso nos dá a impressão, logo de cara, que eles eram muito diligentes no seu trabalho. Meus queridos irmãos, deixem-me ser bastante prático aqui, porque a palavra de Deus me leva a dizer isso. Eles eram pessoas diligentes no seu negócio. Aquilo que eles faziam bem. E eles administravam bem o seu trabalho, os recursos que tinham em sua mão, material, os bens para o trabalho. Eles não desperdiçavam nada, claro que não. Porque aqui estão eles remendando as suas redes. Tiago e João não foram pedir ao seu pai Zebedeu dinheiro para comprar uma nova rede. Eles estavam remendando e lavando e preparando para uma nova pescaria. É elogiável, não é? Fazer com que aquilo que nós temos dure o máximo possível. Nós temos pessoas de desperdício, que trocam as coisas o tempo todo sem necessidade. Todos eles estavam empregados em algo, muito ocupados, nenhum ocioso, e é nesse contexto que eles são chamados para um ministério. Por que isso é importante? Eu tenho conhecido homens, nesses últimos 15 anos, que vão para o ministério pastoral porque não tiveram sucesso com nada na vida secular. E encontram o ministério pastoral, a igreja, como um escape para a sua inoperância, incompetência. Eles não tinham ânimo para trabalhar, não permaneciam no trabalho muito tempo, pulavam de um galho para o outro, não produziam nada e viram a igreja e o ministério como um meio conveniente de conseguirem ter um trabalho, remuneração. E assim conseguiram, pelos canais de seminários, engendrar para o ministério, igrejas onde você faz o seminário, você é um pastor. Pessoas assim são um desastre para a igreja do Senhor Jesus. Nunca mostraram, provaram continuidade em algo duro, difícil por muitos anos, nem produzir, nem desenvolver habilidades. E a prova está aqui, no versículo de número 19, observe, isso é importante, o Espírito pôs isso aqui. E disse-lhes, observe o chamado de Cristo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Para que eles não imaginassem que seguir o Senhor Jesus Cristo fosse deixar de trabalhar, o Senhor Jesus Cristo disse: vocês vão continuar pescando, vocês vão continuar trabalhando e trabalhando duro, vos farei pescadores, só que agora de almas. O trabalho continua, muito duro. Vocês saíram muito bem, e vocês devem continuar saindo muito bem, e vai ser um trabalho duro, pescar almas. Assim, aqueles que veem o ministério pastoral, a igreja, uma função na igreja, como escape do trabalho árduo, enganam-se a si mesmos, agem sinceramente diante de Deus e são responsáveis pela vida infrutífera de muitas congregações. Eu vos farei pescadores de homens, que eles não se gabem da honra que lhes é dada, pois continuam sendo pescadores. E que eles não temam o trabalho árduo, o novo trabalho, pois já estavam acostumados a pescar. Maravilhoso, não é? Será que nós aprendemos algo aqui? Eu vos farei. Pastores e presbíteros são chamados por Cristo, que os fazem pastores e presbíteros. São capacitados por Deus com dons, são autorizados por Deus, são comissionados por Deus, não estão em uma mera profissão. Que ninguém encare pastores como em uma mera profissão, com um mero resultado, ser pastor o mesmo resultado de um treinamento em seminário, como alguém que faz uma faculdade e entra no mercado de trabalho. Não, é um chamado de Deus. Eu vos farei, capacitarei como pescadores de almas. E é sob a autoridade de Cristo, sobre a disciplina de Cristo para prestar contas ao Mestre. É toda a vida entregue a esse serviço. É todo o tempo da vida e é para toda a vida. Pescadores, trabalhadores na obra. Em versículo de número 19, disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, talvez na cabeça de alguém, o que aconteceu com os peixes? Bem, Lucas nos diz que seu pai Zebedeu estava lá e os
jornaleiros, então eles juntaram os peixes, nada foi desperdiçado, obviamente. Seu pai tinha seus ajudantes, era um trabalho próspero, um negócio próprio, eram pessoas empregadas. Os discípulos seguem ao Senhor Jesus. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando a rede, chamando-os, eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no, foram chamados por Cristo. Mas quando nós observamos, queridos, isso é algo maravilhoso. Quando nós observamos esses discípulos, eles ainda não são aquilo que eles virão a ser. Eles são privilegiados por ter um imenso chamado ao ponto de ter os seus nomes escritos sobre as colunas, as fundações da Nova Jerusalém. João olha e vê o nome dos apóstolos escrito, coisa maravilhosa, a base da igreja, que chamado. Mas ainda eles não são grandes apóstolos. Eles estão ainda entrando na academia, na universidade do Senhor, e como todo calouro, ainda estão muito crus. Observe, lhes faltava ainda muita profundidade espiritual. Mateus capítulo 15, versículo 33, muita profundidade lhes faltava espiritual. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viram? De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar a multidão? Que pergunta ao Senhor Jesus, não é? Lhes faltava profundidade espiritual. Senhor, despede essa multidão, eles vão passar fome aqui. De onde é que ele vai tirar comida aqui, Jesus? Ali estava o Senhor da glória, deveria de multiplicar aqueles pães. Lhes faltava simpatia também, muita simpatia. Mateus capítulo 14, versículo número 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Não havia simpatia em querer prover para eles, já tinham recebido o poder de Deus para isso. Lhes faltava profunda humildade, não é, requerida dos servos de Cristo. Mateus 18, 14, nós lemos a respeito disso. Assim também, não é vontade do vosso Pai Celestial, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Na verdade, versículo de número 21, lhes faltava o espírito perdoador, necessário para um crente, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7, tá bom, né, Senhor? 7. Jesus lhe disse: não te digo que é 7, mas até 70 vezes 7, que é 490. Que falta de um espírito perdoador, não é? Pedro, quantas vezes? Já perdoou 3, 7. Falta um pouco ainda, Pedro. Eles queriam medir o espírito de perdão. Lhes faltava perseverança em oração. Mateus 17, versículo 16 a 21. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando eu vos sofrerei? Trazei um aqui. Não oravam ao Senhor, queriam fazer as coisas sem dependência de Deus. E lhes faltava coragem. Em Mateus capítulo 26, Senhor, eu nunca te abandonarei. E lá vem os líderes religiosos com a multidão, e Pedro sobe na árvore, Tiago entra debaixo da pedra, e cada um vai para um lado. Lhes faltava profundidade espiritual, simpatia, lhes faltava humildade. Eles voltavam para casa em Cafarnaum, debatendo entre si quem seria o maior no reino dos céus. E o Senhor Jesus traz uma criança, não para entretê-los, mas para ensinar uma lição a eles. Lhes faltava um espírito perdoador, contente, lhes faltava perseverança em oração, coragem. Estão no início, não é? Todavia, seus corações estavam com Cristo. E quando eles foram chamados pelo Salvador, imediatamente eles deixam tudo para trás para segui-lo. E o Senhor iria então construir no caráter deles o caráter de um apóstolo. E conforme eles obedecessem ao Senhor e se submetessem à palavra do Senhor, e por meio de muitas provações, dificuldades, treinos contínuos, dias e noites, nos próximos 1 ano e meio, seriam instrumentos para o Senhor levar a sua mensagem através dele por tantos e tantos lugares. Quem jamais pode pensar, não é, sobre isso, ver um Pedro como aquele,
De repente, aquele apóstolo, no dia de Pentecostes, pregando. Que mudança! Realmente, os fariseus souberam que eles estiveram com o Senhor Jesus Cristo. E eles se tornariam a coluna e a fundação sobre esta rocha que é Cristo, coluna da igreja. Meu querido amigo, minha querida amiga, se há algo marcante nesses homens, eram quão bastante comuns e ordinários eles eram. O Senhor usa qualquer pessoa que santificar a sua vida, na sua timidez, na sua dificuldade de falar, e de todo o coração deseja honrá-lo e se submeter à sua vontade, não importa a nossa inadequação, idade, pequenez. Ele capacita, ele dá instrumentalidade, ele dá frutos, ele dá uma vida de comunhão íntima com o Senhor, ele faz avançar o seu reino através de pessoas inadequadas como nós, em nossas limitações. Se nós nos humildecemos diante dele, ele nos usa. E é assim que ele tem feito em seu reino ao longo dos séculos. Pessoas ordinárias como nós aqui nesta manhã, para que a glória seja do Senhor Jesus Cristo, Salvador. Veja o versículo de número 23 desse capítulo 4. E nós corremos para a conclusão. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Bem, o trabalho que o Senhor realizou na Galileia é resumido aqui nessas palavras. Eles percorriam as regiões, primeiro ensinando nas sinagogas, segundo pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de enfermidade. Queridos, há uma diferença, está estabelecida aqui pelo Espírito, entre pregar e ensinar. Importante nós sabermos disso. Embora a pregação seja também um tipo de ensino, pregar significa proclamar, como um embaixador proclama uma notícia com autoridade do rei, anunciar. Ensinar é dar informações mais detalhadas sobre aquele anúncio, aquela proclamação. Pregação e ensino. É por isso que nós temos 2 cultos nesta igreja. Um de ensino pela manhã, que também envolve pregação, quando a aplicação do ensino é pregação, e um de pregação à noite do evangelho. Nós vivemos em dia de muitos problemas, onde pessoas que se auto-intitulam teólogas saem por aí falando besteiras em demasia. E alguns dizem assim: para que esse negócio de copiar a Inglaterra, a Europa, os Estados Unidos? 2 cultos por dia no domingo? Não, relaxar, um culto só, tá bom. Um culto, não é de copiar os outros. Não, nós temos uma base aqui. A palavra era pregada e era ensinada. E para isso você precisa de 2 cultos, porque você precisa pregar o evangelho e você precisa ensinar o povo de Deus as verdades e a vontade do Senhor. Não é? Dificilmente você consegue fazer isso em um culto. Então nós não estamos copiando ninguém. Essas igrejas antigas perceberam isso também. Tome cuidado com os supostos teólogos que querem esvaziar o dia do Senhor. Você nunca os vê dizer: não, em vez de 2 vamos fazer 3, 4 cultos. Não, um só. O resto do dia a gente gasta com a gente mesmo. E há aquelas pessoas que vêm e dizem: para que dia do Senhor santificado? Isso é coisa de copiar norte-americano, inglês. Não, está aqui, 4º mandamento. Nós não estamos copiando os outros, nós estamos nos baseando no que diz a palavra de Deus. Há uma base bíblica para isso. E aqueles que dizem o mesmo, não é? Sobre a igreja operante: tem muito ativismo na igreja. O cristiano na igreja era ativismo. Tinha isso, tinha que. Você não conseguia parar, descansar, refletir. Não, não é ativismo, é um ativismo errado. Evangelizar o dia inteiro servindo, alcançando almas, é a igreja operante, é um princípio amado. E hoje você tem supostos teólogos que querem acabar com o culto evangelístico, esvaziar o dia do Senhor, transformando ele em qualquer dia, e acabar com uma igreja operante, com comentários tão nocivos, tão ignorantes. E há pessoas que se alegram com isso e tomam isso como argumento para viver uma vida fria, distante do Senhor, porque seus corações já estavam assim, na verdade. E percorria o Senhor, nós lemos, pregando, ensinando nas sinagogas e também pregando o evangelho do reino. Pregação e ensino. Por isso nós temos 2 cultos: ensinando as doutrinas da fé, a vontade de Deus, aplicando, pregando o evangelho da graça redentora. Por isso nós vimos juntos a 2 cultos. Muitas igrejas têm abandonado essa tradição bíblica do povo de Deus nos caminhos antigos. E o resultado hoje é o que se vê: frieza espiritual, inatividade, poucos frutos, mundanismo entrando para a alma, dentro da alma do povo de Deus nas igrejas. Mas o Senhor Jesus ensinava e pregava
o evangelho do arrependimento, ou seja, um culto de pregação evangelística. E no versículo 24 nós lemos que também ele curava, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam oprimidos por várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. O Senhor Jesus curava. Queridos, ele curava por 3 razões, pelo menos. Primeiro, porque ele tinha grande compaixão pelas pessoas em condições como aquela, que ele mesmo tinha criado, mas que agora se encontravam naquele estado. Era uma demonstração de profunda compaixão do Senhor Jesus, curá-las. Segundo, porque as suas curas cumpriam a profecia que dizia que o Messias verdadeiro, porque o Espírito do Senhor estaria sobre ele, ele curaria tantas e tantas coisas. Em terceiro lugar, porque aquilo autenticava e apontava para a sua mensagem, porque cada enfermidade simbolicamente mostra o estado espiritual de todo homem e mulher sem Deus. E a cura do Senhor Jesus mostra o seu poder em abrir os olhos espirituais, ressuscitar mortos espirituais, paralíticos espirituais. Por essas razões ele fazia isso. Ele pregava, ele ensinava, ele expulsava os demônios. Que coisa maravilhosa, não é? Ele está em guerra, ele está em combate, ele está entrando no território do diabo, príncipe deste mundo, para estabelecer o seu reino e curar pessoas dominadas pelo diabo, na ignorância trazida pelo diabo, e trazer luz da verdade, salvação aos seus corpos e às suas almas, ganhando o terreno do diabo, estabelecendo o seu evangelho. É por isso que é dito que ele pregava o evangelho do reino de Deus, em contrapartida ao reino do diabo, príncipe deste mundo. E os apóstolos logo receberiam esse poder temporário para curar. Cristo deu a eles esse poder porque eles estavam com eles, precisavam deste poder, iriam anunciar o evangelho e autenticar o seu apostolado pelos mesmos sinais. Assim, os sinais que Cristo faria, eles também receberiam poder para fazer naquele estágio inicial, até que eles escrevessem o Novo Testamento, registrando toda a verdade. E nós percebemos como esse poder para sinais são retirados gradativamente ao longo do final do Novo Testamento, ao ponto de que no último livro do Novo Testamento escrito, que é 2 Timóteo, Paulo deixa Timóteo enfermo. Toma um pouco de suco de uva fermentado. Por que ele não o curou? Porque nós vemos que está chegando ao final esse período de sinais. Porque toda a verdade fora revelada, o Senhor tinha acendido a glória e o texto estava sendo registrado. Pastores permaneceriam, professores, evangelistas, mas aqueles dons extraordinários para aquele período específico. Meus queridos irmãos, nós temos esses textos tão maravilhosos. Eu preciso realmente concluir nesta manhã. Ouça essas palavras. E seguiam-no uma grande multidão, versículo 25, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. E ele pregava, e às vezes se afastava com os discípulos para comer um pão e descansar, e logo as multidões estavam ali. O que eles faziam? Colocavam uma plaquinha na porta: não perturbe. Ele voltava a pregar. Eles eram pescadores, eles não deveriam parar de pescar. Somos nós pescadores, nós temos esse mesmo chamado. O nosso grande propósito nesta vida é pescar almas, seja com a linha durante a semana ou com rede, com as maiores oportunidades. Você está pescando, você está servindo ao Senhor. Esse é um chamado a todo crente. O nosso maior chamado, o ministério, a obra suprema do Mestre, que é a nossa também, é alcançar almas com o Evangelho da graça redentora. É pregar essa palavra bendita em um mundo em desmoronamento. É lançar o anzol e às vezes lançar a rede. Estar sempre atento àquelas pessoas que estão em nossa volta e falar do amor de Cristo. Ter o nosso material evangelístico no bolso. Orar por oportunidades. Seguir ao longo da vida até o final pescando almas para o Senhor. Eu não posso entender pessoas que estudam, leem, mas não evangelizam. Coisa triste. Chamados para o ministério. Cada um de nós, o ministério de levar a palavra. Embora hajam aqueles que o Senhor chamou para o ministério da pregação e do pastoreio, cada crente é e deve ser um pescador na obra e no ministério de Cristo. Não há aquele sentado observando, todos envolvidos na obra do Senhor Jesus Cristo. E isso é o que nós aprendemos aqui nesta manhã. Nós vimos que o Senhor seguia um cronograma e um plano pré-estabelecido por Deus. Nós vimos que ele chamou homens comuns, ordinários, como você e eu. Nós vimos o início do seu ministério, seu poder, sua mensagem, sua compaixão, sua glória
Eu quero concluir aqui com esses sentimentos do versículo 16 e o versículo de número 17. Ouça essas palavras tão belas aqui. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e na sombra da morte, luz. A luz raiou. Que palavras, a luz. Jesus Cristo, o Senhor, é essa luz. Luz é a matéria mais pura que existe no universo criado pelo Senhor Jesus Cristo. Não há nada mais puro, materialmente falando, do que a luz branca, clara. Ele criou a luz no início, o próprio Salvador dizendo, haja luz, e só depois ele criou o sol, ele criou a luz antes do sol, que coisa incrível. Luz fala sobre a pureza do Senhor Jesus Cristo. Raiou a luz nas trevas, sem pecados, quem jamais me convence de pecados. Luz fala sobre o seu poder, sobre a sua glória, sobre o seu propósito em salvar, em transformar. Jesus Cristo, pense comigo, é a incorporação de tudo aquilo que é ideal. Quando você pensa sobre isso, meus amigos, os judeus tinham o seu ideal materializado, representado pela luz. Eles buscavam luz. Muitas religiões têm o seu ideal materializado na luz, não é? Queremos luz, clareza, entendimento, compreensão. Os gregos tinham o seu ideal materializado em conhecimento, sofia, conhecer, entender, não só em sofia, mas em prunésias e cinésias, prudência, bom julgamento. Conhecer é o ideal de todo cidadão grego. Os romanos tinham o seu ideal materializado em glória, que quer dizer luz, conhecimento e poder, e riqueza, e civilização e nação. Luz, conhecimento, glória. O apóstolo Paulo, que era um judeu por nascimento, um cidadão romano e que estudou em uma universidade grega, nos diz essas palavras ao pensar sobre o Senhor Jesus. Deus, que disse que das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Todo o ideal, toda a abstração, nele, o Filho de Deus que se fez homem. Você o conhece, você o ama, você o serve, você conhece a luz, conhecimento e a glória dos filhos de Deus.